Olá, bem-vindos ao Santa Saúde, o videocast do Hospital Santa Rita de São Paulo. Esse videocast tem como objetivo divulgar os muitos assuntos que envolvem a saúde e o bem-estar. São entrevistas e conteúdos que vão enriquecer o debate entre profissionais e pacientes. Eu sou a Carla Gulo e hoje vamos conversar sobre as novas drogas para tratar o diabetes e a obesidade. Como se sabe, nos últimos anos houve avanços significativos no desenvolvimento dessas novas medicações. E uma classe que ganhou destaque é dos agonistas do GLP-1, como a semaglutida. Vamos debater aqui os benefícios dessas drogas, para quem são indicadas, as formas que estão sendo apresentadas e também vamos falar sobre cirurgia bariátrica, que é um assunto muito importante que engloba toda essa questão da obesidade e da diabetes. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. José Afonso Salé. Dr. Salé é especialista no tratamento da obesidade e doenças metabólicas, cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico do Hospital Santa Rita. E também vamos falar com a nutricionista Margarete Arruda, co-diretora e coordenadora da equipe transdisciplinar do Instituto de Medicina Salé e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E vamos conversar sobre esse assunto para lá de importante. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar de novo com você. Eu tenho certeza que a gente já fez algumas matérias sobre o tema e no início eu vi aqui a gente se propunha a falar e realmente tem a sua logomarca. Muito obrigado ao Hospital Santa Rita pelo convite. É um prazer estar com a doutora Margarete aqui para a gente acrescentar conhecimento para nós e para quem estiver nos ouvindo. Isso mesmo, sem uma nutricionista fica incompleta a coisa, não é? Exatamente, eu também gostaria de agradecer o convite, Carla, é uma honra estar aqui participando do Santa Saúde, né, o videocast do Hospital Santa Rita e debater aqui um tema tão atual, tão importante, que é o tratamento da obesidade, do sobrepeso e das doenças metabólicas. E, além disso, ter aqui, compartilhar essa mesa redonda, essa discussão, tendo a referência, né, mundial, né, no assunto que é o Dr. José Afonso Salé, para nós é uma honra. Isso mesmo. Então, doutor Salé, você poderia explicar os mecanismos dessas drogas, assim, e como ela impacta o apetite, como que ela faz com que a gente fique sem vontade de comer ali? Perfeito. Eu acho que é importante a gente ter um apanhado geral, voltar um pouquinho na história do estudo e do conhecimento desses hormônios intestinais, que nós chamamos de incretinas. As incretinas a gente já conhece há mais de 20 anos. São hormônios que atuam junto com a questão mecânica do sistema nervoso central no controle do apetite e no controle das doenças associadas, já conhecido de longa data pela cirurgia bariátrica metabólica. Provavelmente a gente tenha conhecimento hoje de em torno de 40 hormônios intestinais que atuam, e deve ter mais uns 100 que a gente não conhece ainda. A semaglutida, ou os agonistas do GLP-1, que é a grande estrela desses hormônios aí, é conhecido nosso há 20 anos. Não é? E de 5 anos para cá, a indústria farmacêutica conseguiu desenvolver análogos desse hormônio de maneira sintética que tem um efeito similar. Portanto, de resultado bom, já provado pela cirurgia bariátrica e metabólica, mas agora podendo ser usado como um fármaco injetável, provavelmente vai evoluir daqui a um tempo para comprimidos, ingesta via oral. Como é que funciona? Desculpa, doutor. Claro. O senhor falou provado pela cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica faz esse mecanismo semelhante? Perfeito, faz, e nós já conhecemos muito bem, há mais de 15 anos. A grande estrela
que é a semaglutida, é um hormônio. É um hormônio, que é o GLP-1 que você falou com muita propriedade no início. O que é o GLP-1? O GLP-1 é um hormônio produzido no pâncreas, nas células do pâncreas, a gente chama ilhotas de Langerhans, que são as que produzem a insulina. Como é que ela é produzida? A gente tem, quando faz uma cirurgia que associe desvio intestinal, a gente faz com que o alimento chegue mal digerido mais rapidamente na parte final do intestino delgado, no íleo. E aí esse estímulo do alimento nessa região do íleo vai fazer com que haja um mecanismo de estímulo na produção dessas células do hormônio GLP-1. O que é o GLP-1? É um hormônio que atua de duas maneiras. Além dele aumentar a produção de insulina, e com isso ele faz com que a insulina do sangue passe mais facilmente para a célula, portanto ajuda aí tanto no emagrecimento como no controle da glicemia do diabetes. Ele também vai diminuir a resistência periférica à insulina, ou seja, vai facilitar todo esse mecanismo. Então, a gente já conhecia da bariátrica. De 5 anos para cá, em torno disso, os laboratórios conseguiram sintetizar, alguns deles, né? E realmente tem se mostrado em estudos clínicos, primeiro controlados e tal, muito efetivos. Posso dizer que em termos de efetividade no controle de peso, nós não tivemos nenhuma medicação que chegasse próximo a isso daí. Óbvio que todo tratamento novo precisa ser muito criteriado, tem que passar por um crivo que é o tempo em termos de resultado, de consistência e de segurança. E é isso que está se fazendo. Então, esse é o mecanismo básico de ação do GLP-1. Além disso, ele atua a nível do sistema nervoso central, ele retarda de maneira geral o trânsito do aparelho digestivo, retarda o esvaziamento gástrico, retarda o esvaziamento do intestino delgado e do intestino grosso, prolongando a sensação de saciedade. Então ele ajuda de algo similar, como seria um balão intragástrico, como seria uma cirurgia que reduz a capacidade de armazenamento do estômago, além de atuar de maneira direta nessa parte hormonal aí do GLP-1. Esse basicamente é o mecanismo de ação da semaglutida, mas tem já outros hormônios intestinais, está chegando uma nova medicação aí que associa a semaglutida ao GIP, que é um outro hormônio intestinal, sim, que vai potencializar mais. O GIP vai ter uma ação mais no sentido de diminuir a resistência periférica e tal. Então, daqui em diante, para a indústria farmacêutica e para nós que trabalhamos com isso, as portas estão abertas, ainda temos muito o que andar. Não, foi capa da Nature, recentemente, essas canetinhas, as drogas, e agora também elas estão chegando muito em cápsulas, né? Já tinha e agora estão aumentando, né? Os laboratórios crescendo. Então, quer dizer, a tendência é só melhorar e aumentar, não é mesmo? É verdade. Essas drogas. Eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade. Quando eu falo a gente, principalmente nós, médicos e de equipes transdisciplinares que trabalham nessa área. Obviamente que a indústria farmacêutica também é a grande responsável pela sintetização desse tipo de medicação, os laboratórios. Nós temos a responsabilidade de criar uma cultura adequada para o uso dessa medicação. Recentemente, o Ministério da Saúde brasileiro, através do seu órgão regulador, Anvisa, criteriou que para a utilização dessas medicações no Brasil é necessário uma consulta médica e uma receita médica, o que é fundamental, porque não pode ser algo que de repente você tem acesso a essas medicações na esquina, numa feira livre, com todo respeito à feira livre, mas o que se propõe é outra coisa. Então, como todo tratamento médico, não é isento de efeitos colaterais. A gente sabe quais os efeitos colaterais em termos de náusea, de irritabilidade, de constipação intestinal, mas existe aí alguns dados sobre possível
causas de pancreatite, contraindicar em pessoas que têm, por exemplo, tumor de tireoide ou de glândulas endocrinológicas. Então, a gente precisa ter um critério médico adequado para indicar esse tratamento e principalmente para quando não indicar ou contraindicar, que são essas situações. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Como você, como cirurgião, determina, esse pode ser para indicar dessas drogas, esse seria melhor a bariátrica, ou também depende do desejo do paciente, ou as duas coisas? Perfeito. Carla, as duas coisas são fundamentais e a gente deve respeitar. Qual é o limite do médico respeitar a decisão do paciente, o livre-arbítrio dele? O limite, se o que o paciente reivindica, do seu ponto de vista médico, é ético e correto corroborar com ele. Senão, cabe a nós dizer, olha, isso não vai ser bom para o senhor ou para a senhora e a melhor opção de tratamento é essa. Raras coisas em medicina são tão lineares quanto a indicação do tipo de tratamento para o excesso de peso e as doenças metabólicas. Porque as variáveis são duas. Uma é aquela continha do IMC, que é dividir o peso do paciente pelo quadrado da altura. Pode ser criticado, mas é um parâmetro internacional que dura mais de 50 anos. Então, esse é um dos principais parâmetros. E não tem que interpretar nada. É uma continha de matemática pura e simples. Se dá um IMC entre 19 e 25, é peso normal. Se você quer virar top model, né? Então aí cabe talvez aquela orientação fácil de dar, difícil de fazer, fecha a boca e vai malhar. Exatamente. Se está entre 25 e menor que 30 é sobrepeso, então mudança comportamental, isso que a gente falou, uma alimentação adequada, uma atividade física regular e eventualmente associar alguma medicação ou procedimentos intermediários, como o balão intragástrico, seja o deglutível, seja o endoscópico, eventualmente endossutura gástrica. Mas aí eu tenho convicção de que essas medicações que chegaram agora vão ocupar um espaço muito grande, já estão começando a ocupar e muito grande. Aqueles pacientes com IMC entre 30 e menor que 35 são os de níveis de obesidade grau 1. Então, esses normalmente não têm indicação médica eticamente correta de um procedimento mais invasivo, como a cirurgia bariátrica metabólica. Então, de novo, entra as famosas canetinhas, que já estão muito famosas, né, que são a semaglutida e outros incretinos que vão estar disponíveis no mercado a curto e médio prazo, e os outros procedimentos intermediários, balão intragástrico e endossutura gástrica. Então, a criteriar o que seria melhor. E o que é muito importante, quando nós falamos em tratar obesidade, nós estamos falando em tratar a doença mais importante que a gente tem nos últimos 40 anos. É uma pandemia mundial, metade da população mundial, hoje, eu não tenho medo de exagerar, mas mais de 2,5 bilhões de seres humanos estão com algum grau de sobrepeso ou de obesidade. E, isoladamente, a obesidade e as doenças associadas, dentre as doenças evitáveis, é a que causa a maior mortalidade. Ela já passou a mortalidade causada pelo tabagismo, porque graças a Deus o tabagismo vem decrescendo e a obesidade vem aumentando. Então é muito importante que a gente saiba que essa doença é grave, que é uma doença de pandemia mundial, que é uma doença crônica, multifatorial, que tem tratamento e não tem cura. E que leva a uma outra série de doenças. Com certeza. A balança é só a pontinha do iceberg, né? Os principais são as doenças metabólicas, diabetes, dislipidemia, hipertensão, acidente vascular cerebral, o famoso derrame, infarto do miocárdio, os problemas osteoarticulares. Tem uma série de cânceres que estão 5 a 10 vezes aumentado nos pacientes que têm obesidade grau 3 já de indicação cirúrgica. Dentre eles destacam-se câncer do endométrio, câncer de ovário, câncer de mama, câncer de colo, câncer de pâncreas, câncer do fígado. Então, tem uma série de fatores aí que se somam. Por que os cânceres, principalmente esses, aumentam muito no obeso? Porque o principal fator de origem do câncer é a inflamação crônica.
não é? E obeso mórbido é um inflamado crônico. Nós aprendemos muito com essa desgraça que foi a pandemia do Covid-19. Nós começamos a observar, nós passamos quase um ano sem poder fazer cirurgia eletiva, porque os hospitais estavam cheios com a pandemia, havia um receio enorme nosso e dos pacientes de ir para uma cirurgia eletiva que pode ser postergado para em pós-pandemia, e a obesidade entrou nisso. O que nós observamos é que durante esse período, mais de 90% dos pacientes que morreram decorrente do Covid-19 eram obesos mórbidos, pacientes com IMC acima de 35 e 40. Por quê? Porque o Covid-19 é uma inflamação grave, principalmente do sistema endovascular, de pequenos vasos, e que era muito agravado pela obesidade. Então, houve um tempo que nós retrocedemos e começamos a operar esses pacientes. E o que a gente observou que esses pacientes, depois de um mês de operado, tinham um risco de mortalidade semelhante aos que não eram obesos. Então, é mais uma comprovação de medicina baseada em evidência que é indiscutível. Não é? Sim. Eu acho que esses fatores todos levam a coisa. Mas você me fez uma pergunta muito ampla e eu confesso que eu divaguei um pouco. Objetivando, então, pacientes com sobrepeso ou obesidade grau 1 ou eventualmente grau 2, sem indicação cirúrgica, vão ser melhor tratados ou eticamente uma indicação correta, mudança comportamental, alimentação adequada, atividade física, essas medicações e ou procedimentos não cirúrgicos, como os tipos diferentes de balão intragástrico ou endosutura gástrica. Pacientes com índice de massa corpórea de 35 a mais com doenças associadas, sem dúvida nenhuma, vão ser melhor tratados pela cirurgia, porque a cirurgia oferece uma possibilidade de perda de peso mais agressiva e consistente, agressiva no bom sentido, do que qualquer outro tipo de tratamento. E mais, ela dá todos esses mais ou menos 40 hormônios que a gente já conhece, inclusive a semaglutida, o GIP e tal, para a vida toda do paciente, e a gente brinca gratuitamente, até porque esse tipo de tratamento, como toda nova medicação, tem um investimento científico muito alto e tem um custo muito significativo. Eu acredito que depois a gente vai conversar da possibilidade de acesso, quem vai ter acesso, na verdade, a esse tipo de tratamento, porque é um tratamento diferenciado e de custo também diferenciado. Então, basicamente, essas, de uma maneira muito sintética, essas são as alternativas. E, com muita frequência, nós vamos poder associar esse tipo de medicação a procedimentos mais conservadores, como o balão intragástrico, eventualmente dos pacientes de pós-operatório de longa data, que tem um reganho de peso significativo com doenças associadas. A gente já tem uma experiência muito boa com esse perfil de paciente, e quando se achar adequado, a gente pode conversar um pouco mais. Margarete, a gente sabe que é muito importante fazer um acompanhamento nutricional com esses pacientes. Como que vocês fazem isso? Qual é a importância? Como que é essa dieta, digamos assim? Certo, Carla. Todas as estratégias terapêuticas direcionadas para o tratamento da obesidade ou do sobrepeso requerem mudança comportamental. Então, a gente precisa trabalhar com uma filosofia, um conceito muito enraizado da pirâmide, né, ou de um tripé. A gente precisa ter como cume ali, como topo, o tratamento médico, quer seja medicamentoso, quer seja endoscópico ou cirúrgico, e a base precisa ser muito bem estabelecida, firmada, com mudanças comportamentais ditadas ali por uma equipe transdisciplinar especializada. Essa base tem que ser composta sempre, independente do tratamento médico, por uma nutrição saudável, balanceada, aliada a práticas de atividades físicas regulares, principalmente baseadas em força,
né, através da manutenção de massa magra ou músculo, e uma saúde emocional ou apoio psicológico também nessa tríade, né, de acompanhamento. Em específico, né, conversando sobre a parte alimentar ou nutricional, é preciso enraigar conceitos que já são sabidos, né, que já são notoriamente divulgados, que é sempre uma boa hidratação como foco como item 1, né, de uma qualidade alimentar, cuidado ali com a diversidade e qualidade do que se come, né, evitar dietas radicais, altamente restritivas, sempre, principalmente para os pacientes que fazem tratamentos medicamentosos, como a semaglutida, por exemplo, que é o nosso assunto aqui de debate, que tem efeitos adversos como o empachamento, ou com náuseas, ou com disfagia, né, que são dificuldades digestivas. A gente precisa sempre orientar esse paciente a reorganizar a ordem alimentar, ou seja, para evitar desnutrição, sempre comece com a fonte proteica no prato, né, para que inicie com a proteína, parta ali para as gorduras, depois fibras, por último carboidrato, né, porque se ele tem um desconforto, náusea ou inapetência, que é um efeito da medicação, ele não pode deixar de consumir a proteína para manutenção da massa magra, né. A gente quer que esse paciente mantenha a taxa de metabolismo basal, conservando a sua massa magra, para que, ao parar a medicação ou ao final do tratamento ditado pelo médico, ele tenha esse comportamento, esses hábitos alimentares e socioemocionais enraigados, para que ele possa tocar a vida sem o reganho de peso após a medicação. Quer dizer, a proteína no nosso dia a dia a gente sabe que é muito importante, mas isso de começar com a proteína é muito interessante isso, porque a gente tende a ir ao pãozinho. E é difícil, né? Porque já é um hábito, né? E a proteína, ela é de difícil digestibilidade, ela é muito fibrosa, principalmente, né, a carne vermelha. Então, a tendência de quem tem um desconforto gástrico, né, geralmente comum no paciente, né, que toma esse tipo de medicação, a tendência é começar pelos croque-croques, que a gente chama, que são os carboidratos simples, brancos, que já começam a digestão na própria boca, em contato com a saliva, mas que tem um índice glicêmico alto, rapidamente já está na corrente sanguínea, né? Então, a ingestão da proteína, ela é mais dificultada. Por isso que a gente orienta tanto os pacientes em tratamento medicamentosos, quanto os pacientes em segmento de pós-operatório cirúrgico, sempre comece com a proteína, tanto nas refeições principais, como almoço e jantar, preferencialmente no almoço com a carne vermelha e no jantar por uma de mais fácil digestibilidade, como o peixe e o frango, né, como também nos pequenos lanches. Né, a gente tende a ir partir por uma fruta, por um carboidrato simples, mas tentar, na medida do possível, até nos pequenos lanches, inserir pequenas fontes de proteína ao longo do dia, para que a gente atinja, ao final do dia, a contagem ali, a quantidade mínima de proteína recomendada. E para quem é vegetariano, vegano, a coisa do cogumelo, as castanhas, isso vale? Vale também, são fontes de proteína da mesma forma, que são possíveis serem atingidas, não necessariamente com a carne vermelha, né, ou carne de animal como um todo, e a gente tem, inclusive, hoje uma indústria muito forte, estabelecida para este fim, para este público, né, inclusive com proteínas vegetais, né, de boa qualidade. A gente tem proteínas de ervilhas, a gente tem proteínas de arroz que ajudam esse paciente nessa suplementação para que ele atinja a quantidade, mesmo não necessariamente dependendo de whey proteins, né, que são proteínas à base do soro do leite, que o vegetariano não consome. Quer dizer que a gente tem que fazer que nem o italiano, né? Primo prato, segundo prato. Primeiro, então, a gente come uma carninha, um cogumelo, um frango. No caso do café da manhã, um ovo, por exemplo, queijos, um queijo. Iogurtes. E depois que vai para o pão. Mas aí, numa dessas, você talvez nem precise tanto, né? Você pode seguir. Essa também. A gente sempre trabalha, Carla, tentando manter
o hábito familiar, a rotina familiar. Então, se é uma família de italianos ou se é uma família que gosta do pão, a gente tenta não privar esse paciente dos prazeres gastronômicos, né? O papel do bom nutricionista, de uma equipe transdisciplinar, é tentar manter os hábitos que o paciente tem de uma forma otimizada, ou seja, gosta de pão? Ok, mantenhamos o pão dentro daquela porção que cabe ali numa contagem adequada de carboidratos, mas que sejam pães saudáveis ou adicionados de grãos, de fibras, de uma boa gordura, né? E junto, uma fonte proteica. Por que não colocar um queijo dentro? Por que não colocar um ovo nesse pão, né? Para que a gente melhore a qualidade do que se ingere. O foco hoje em dia da nutrição, isso vale tanto para cirurgia quanto para medicamentos ou para controles, né, de sobrepesos ou obesidades de maneira geral, não é mais contagem de calorias como se fazia antigamente. Restrição absurda, e nem restrição. Não a gente trabalha, a gente tenta trabalhar e orientar o paciente com relação à qualidade do que se ingere. Então vale muito mais a pena comer comida de verdade do que multiprocessados ou industrializados cheios de aditivos químicos que são inflamatórios e que a medicação e a cirurgia também tenta combater, né? A semaglutida, o Dr. Saleh falou no início os mecanismos de ação, né, da semaglutida. Um deles que não foi falado a nível de sistema nervoso central é a redução de secreção, de produção e secreção de citocinas inflamatórias, né? Então, já tem estudos mostrando, Carla, que inclusive essa medicação ela é benéfica na prevenção de doenças neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer, como doenças escleroses múltiplas, por exemplo, e também cardioprotetora, tem função de cardioproteção, né? Então é muito mais amplo do que a gente limitar, né, os direcionamentos dessa medicação somente para obesidade ou diabetes ou doenças metabólicas. Exatamente. Doutor, você falou aqui sobre o balão, sobre a cirurgia. Você podia explicar os diferentes tipos de cirurgia, por favor? Perfeito. Olha, na verdade, assim, a gente tem duas variáveis de cirurgia. Tem o tipo de cirurgia que só atuam sobre o estômago, diminuindo a capacidade de armazenamento do alimento no estômago, objetivando ajudar o paciente no pequeno grande milagre, comer menos, estar saciado e não passar fome. Não é? Além disso, você também, nessas cirurgias de técnica de redução do estômago, associando ou não derivação intestinal, você tira a grande parte da produção do hormônio da fome, que se chama grelina. Na gastrectomia vertical sleeve, que é a cirurgia mais feita no mundo atualmente, em torno de 60% das cirurgias bariátricas e metabólicas, a gente tira 80% do estômago. Sem mexer no intestino delgado, mantendo uma fisiologia de absorção normal e retira aí 90% da produção da grelina, além do efeito mecânico e de feedback negativo do centro da saciedade do sistema nervoso central. Bom, a outra técnica amplamente feita é a clássica cirurgia do bypass gástrico. Que é aquela cirurgia que a gente faz a septação do estômago, reduzindo drasticamente o tamanho do estômago e deriva, ou seja, faz uma ponte, por isso chama de bypass, deriva uma parte do intestino delgado, do jejuno, fazendo anastomose, emendando com o pequeno estômago e depois fazendo a junção novamente do intestino com o intestino. Aí nós temos essas ações da cirurgia de gastrorestrição associado a uma diminuição da absorção de alimentos por essa derivação do intestino, permitir que o alimento só entre em contato com as enzimas digestivas produzidas no fígado e no pâncreas depois de mais ou menos um metro e meio que ele sai do estômago e vai para aí. E nessas nós temos uma ação potencializada desses hormônios intestinais, principalmente do GLP-1. É interessante que a
até 30, 35 anos atrás, a gente observava que essas cirurgias bariátricas tinha um impacto, principalmente o bypass, muito significativo no diabetes tipo 2, que é uma doença metabólica que corresponde a 80%, 90% dos diabéticos do mundo e 90% estão relacionados à obesidade, não é? Então, o que a gente observava? Os pacientes faziam o bypass para tratar a obesidade e tinham diabetes tipo 2, a maioria os não insulino-dependentes, e depois de um mês da cirurgia, eles estavam com a glicemia normal, euglicêmico. Como? Rápido assim? O paciente nem emagreceu para diminuir a resistência periférica. E aí começou-se a estudar, então, os enterohormônios, as incretinas, e um dos primeiros a ser descobertos foi o GLP-1. Não é? E daí vem toda a história. Você vê que nós estamos falando... Isso que você explicou no começo. Exato. Ali. Então, existe toda uma história que a indústria farmacêutica conseguiu sintetizar, fazer um análogo, a semaglutida, mais recentemente, nos últimos 5 anos. Né? Então, na verdade, ninguém pôs esse ovo em pé de hoje para amanhã. Isso já vem de longa data, mas, sem dúvida nenhuma, o grande mérito da indústria farmacêutica foi a capacidade de sintetizar essa medicação e dispor no mercado. Doutora Margarete, como vocês trabalham, como fazer com uma pessoa que tem compulsão alimentar? Que é complicadíssima essa questão. Eu vou deixar você responder essa, depois eu te ajudo, tá bom? A obesidade, Carla, é uma doença multifatorial, né? E os aspectos psicológicos ou psiquiátricos, socioemocionais, é um aspecto, né, relacionado e que pode ter uma etiologia envolvida na obesidade como causa. Né? Então, por isso, novamente, eu reforço o discurso da necessidade de se ter equipes transdisciplinares complexas e especializadas, compostas por especialistas como psicólogos, psiquiatras para tratar medicação, nutricionistas, nutrólogos, orientadores de atividade física como um todo. Esse paciente com transtorno alimentar diagnosticado, possivelmente ele já teve esse diagnóstico prévio, ou seja, antes de ditado o tratamento para ele. A gente faz avaliações transdisciplinares prévias e a gente acompanha esse paciente pré, peri e pós. Esse pós imediato e tardio também. Então é um paciente que está sempre conosco, é um paciente que está perto da nossa equipe, que tem acesso a todo tipo de suporte, tanto clínico, conservador, quanto medicamentoso. Doenças crônicas têm tratamento e bem diagnosticado, bem indicado, tem resultados muito bons, mas não tem cura. Então, a gente tem que ter o conhecimento e a humildade de entender isso. E o paciente tem que entender que se ele vai para um tratamento de controle de peso, de doença associada, seja medicamentoso, endoscópico ou cirúrgico, ele está começando um tratamento e um acompanhamento que deve durar a vida toda. Né? Óbvio que ele não precisa morar no consultório, na clínica da equipe médica, mas fazer os controles adequados e acompanhamento. E entender que somos humanos, a gente tem nossas limitações e uma coisa que a gente tem muita facilidade é de chutar o balde, né? Chega uma hora, eu estou bem, eu estou ótimo e tal. Quando isso acontecer e começar a ter a recidiva da doença ou o reganho e tal, não é a hora de fugir da equipe médica, em momento algum é a hora mais importante de voltar e ser acolhida. E essa é a nossa função. Não é botar o dedinho no rosto do nosso paciente e dizer você fez errado isso, aquilo, aquilo. É acolher e reorientar e retomar. Eu acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar. Um aspecto importante de abordagem transdisciplinar e de equipe, Carla, é a busca ativa desses pacientes operados, né? Principalmente operados ou tratados para este fim, que é a obesidade ou sobrepeso. A busca ativa significa a clínica ativamente, proativamente, ir atrás desse paciente e dizer, vem cá, está na hora do seu retorno, volte, né? Nós temos uma equipe aqui pronta para lhe atender, né, e convocar esse paciente, porque pequenas estratégias nutricionais e adequações alimentares, socioemocionais
podem promover mudanças significativas na vida desse paciente, principalmente em frente a casos de reganhos de peso. Né? A grande maioria desses reganhos de peso não estão relacionados a erros, falhas de técnicas cirúrgicas em si. A grande maioria dos reganhos de peso são relacionados à perda dos hábitos rotineiros saudáveis, né? Principalmente alimentares e a inatividade física. É aquilo, né? A gente vai fazer musculação e fala, bom, é para a vida toda. E, Margarete, uma coisa assim, quando ingere-se essas drogas, né? Muitas vezes você fica sem apetite e tal, você pode faltar nutrientes, você fica mais cansado, né? Com certeza. Proteína já foi dado recado, é o ponto 1. Proteína, né? Vamos à proteína. Hidratação, eu acho que tem também outros fatores que a gente pode cuidar, né, e ter em mente, sem nunca substituir refeições importantes, principalmente almoço, por lanches, né? Refeições completas são importantes, e quando eu falo completas, inclui-se leguminosas, arroz, feijão, grão de bico, um arroz integral, uma fonte proteica no almoço, geralmente carne vermelha, no jantar peixes ou frangos, e as fibras, saladas, verduras, leguminosas como um todo, né? Não substituir por lanches. Um ponto que pode ajudar muito, e é fácil, Carla, são os chás digestivos. Né? Então, para os pacientes que tomam semaglutida e que têm aquela má digestão, que têm aquela sensação de plenitude pós-prandial, 100 ml de água fervida, com um chá de camomila, podendo ser um chá de camomila, se a vida for corrida, de sachê, de supermercado, adicionar ali algumas folhas de hortelã com um pedacinho de gengibre, isso meia hora depois da refeição, isso já vai fazer uma grande diferença para o paciente nessa parte de digestibilidade e também na parte de constipação. Então são estratégias fáceis. Outra orientação importante para quem faz tratamento com semaglutida ou tirzepatida, né, é fazer a última refeição, pelo menos, não muito tarde, pelo menos 2 horas a 4 horas antes de deitar-se, antes de dormir. Porque a nossa preocupação, né, da equipe nutricional é o pico de ação do GH, que é o hormônio de crescimento e que atua fortemente, né, no controle, na perda de peso. E o pico dessa ação é em torno de 3 horas da manhã. Então, o ideal é que o paciente esteja basicamente em repouso, sem trabalho excessivo para digerir um alimento hipergorduroso, hiperproteico, para que esse GH possa trabalhar ativamente nesse pico de ação em torno das 3 horas da manhã. E por último, como para paciente que faz tratamento medicamentoso ou não, evitar multiprocessados. Os multiprocessados. E muito café, hein? E o café que a gente conversou antes disso. Cafeína. Muita cafeína, né? Mas essa ideia, essa dica do chá é muito boa. Porque não se pensa nisso, hidratar água, e um chazinho ali até dá uma acalmada, dá um conforto, né? Águas com limão, por exemplo. O paciente tem náusea, né, com essas medicações. A tendência é o paciente se sentir melhor com preparações mais geladas, né? Então, ter um limãozinho para espremer na água ajuda em náusea. Ter frutas de baixo índice glicêmico, como, por exemplo, maçã, pera, kiwi, morangos, sempre cortados em cubinhos e congelados, já vai quebrar, né, essa náusea, já vai te fornecer nutriente de boa qualidade, né, natural. Se você conseguir ainda associar e inserir nesse carboidrato ou nesses lanches um pouquinho de proteína, aí sim é o ápice para nutricionista. Doutor, quais são os principais desafios que você encontra na clínica? Desafio mesmo, o paciente chega para você com uma obesidade importante. Olha, o nosso grande desafio é ter um paciente comprometido com seu tratamento. O que eu sempre falo, Carla, é que a gente fazer bem feito o nosso trabalho não é favor nenhum ao nosso paciente, é nossa responsabilidade. É para isso que nós dedicamos a nossa vida profissional, que nós estudamos a vida inteira.
não é? Fiz 6 anos de faculdade, 4 de residência, pós-graduação, o dia todo, para vir aqui falar com você, eu estudei de novo. Obviamente, aliás, essa semana a gente teve a oportunidade de falar sobre esse mesmo tema, que é muito palpitante nas diferentes mídias. Essa já é a 3ª vez. Não é? E assim, eu posso dizer que eu já estou bem melhor do que na primeira vez. Então, é assim, você conseguir pegar o seu paciente, explicar para eles o que espera, porque nós somos seres humanos. Quando a gente tem um problema, a gente às vezes não busca propriamente um tratamento, a gente busca um milagre. É muito comum o paciente chegar e dizer, bom, doutor, eu tenho isso, isso e isso, e a partir do momento que eu tive o desprendimento de contar para o senhor o meu problema, atira no colo do senhor. Agora a responsabilidade é sua, é a sua cirurgia, é a sua semaglutida, é o seu balão. Então, o grande desafio... A sua dieta. Exato, a sua dieta. O grande desafio é mostrar ao paciente o que se pode esperar e o quanto esses tratamentos, quando bem indicado, bem acompanhado, com o comprometimento do paciente, têm ótimos resultados, não é? É diferente, por exemplo, óbvio, a coisa anda de uma maneira muito clara. Quanto menos invasivo eu for, mais eu dependo do paciente. Não é dessa maneira que a gente escolhe o tipo de tratamento. Quanto mais invasivo, depende um pouco menos, mas depende ainda. Mesmo a cirurgia, que é um procedimento que você atua na parte mecânica, na parte hormonal, na parte metabólica e tal, e se depois de um tempo o paciente começar a fazer repetidamente tudo errado, vai ter recidiva da doença. Claro. Né? Medicações, essas que nós estamos falando, têm demonstrado resultados muito bons, muito promissores também, não é? Mas são tratamentos medicamentosos, é que nem a hipertensão. Você toma medicação, controla a sua pressão, para de tomar para ver. Não é? Então, isso que a doutora falou, de além de estimular o paciente, preparar para ter uma perda de peso, talvez o nosso desafio maior seja ajudá-lo na manutenção. Prepará-lo, né? Para exato, ao fim dessa medicação. A famosa mudança comportamental. A receita mais fácil de dar. Quem de nós já não viu que emagrecer, fecha a boca e vai malhar? E não é por falta dessa receita que nós temos metade da população mundial acima do peso com obesidade. Então, esse é o grande desafio, né? Não tem nenhum tratamento que isente o paciente da responsabilidade fundamental dele ter uma participação ativa na busca e na manutenção dessa mudança comportamental. Muito facilitada hoje por tratamento clínico, por procedimentos endoscópicos e por cirurgia. Mas, como eu falei anteriormente, ele continua sendo a estrela disso tudo. Vocês acham que essas drogas vão chegar ainda no SUS? O futuro delas provavelmente é popularizar mais, né? Com certeza. Eu vejo o crescimento dessas possibilidades com entusiasmo e com cautela. Né, eu acho que os benefícios dessas drogas, como já foi dito hoje aqui, elas vêm aumentando, tem extrapolado aí, né, as abordagens somente nas atuações em diabetes e sobrepeso, elas têm atuações muito mais amplas do que isso. Os hormônios são dezenas, né? Hoje em dia a gente tem medicações com 2, que é a tirzepatida, que é o GLP-1 e com GIP. Acredito que logo vão migrar das injetáveis para as opções por via oral, pela boca. E então isso torna essa medicação mais acessível, mas também com cautela pela questão de uso indiscriminado. Não se pode banalizar, sem legalização, não se pode. Né? Eu acho que, nesse sentido, Carla, essa ação recente, foi no final da semana passada, ou essa semana, da Anvisa, no sentido de
pôr uma regulamentação. Olha, se quer usar essa medicação, você vai procurar uma equipe médica que vai avaliar e que vai prescrever, e a sua receita vai ser... Acho que isso é fundamental. É fundamental. Tá certo? Em outros países acontece. Isso não tem nada a ver com reserva de mercado, é garantia de qualidade de prestação de serviço numa das áreas mais nobres que tem, que é a nossa saúde. Isso mesmo. Não tem outra conversa. Em relação à popularização dessas medicações, a curto prazo não se vê muito isso, porque é óbvio que essas indústrias farmacêuticas, e a gente tem hoje basicamente duas gigantes que desenvolveram essas medicações, elas têm uma garantia de patente por um período aí de 5 a 10 anos. E os genéricos, que vão ser a possibilidade de baratear o custo desses tratamentos, vão chegar a partir disso daí. Já tem, no Brasil a gente tem indústrias farmacêuticas nossas, de genéricos, extremamente competentes, que obviamente não estão olhando para esse mercado, já estão desenvolvendo. Sim. Não é? Para quando eles tiverem a possibilidade de entrar no mercado como genérico, eles já estão prontos. Não é, bom, agora eu vou começar. Não, eles já estão prontinhos. Então, eu acredito que em breve, talvez mais um ano, 2 anos, a gente já possa ter, obviamente que eles também não vão entrar nesse mercado a um custo muito inferior do que é hoje, não é? Infelizmente, a realidade no Brasil, né, de um SUS oferecer essas medicações de maneira gratuita, como oferece, por exemplo, para o hipertenso, nas medicações, mas está ainda distante, né, pelas dificuldades que a gente tem como um país em desenvolvimento que eu conheço há 50 anos isso. Margarete, muito obrigada pela sua presença, foi muito legal, as suas dicas maravilhosas. Doutor, agradeço, muito Carla. obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada. E muito obrigada por participar desse videocast. Obrigada, Carla. Eu acredito fortemente que sim, existe tratamento eficaz, tratamento seguro, né, para o sobrepeso, para a obesidade, para as doenças metabólicas, sempre baseado em equipe transdisciplinar e bons hábitos de vida. Isso mesmo. Obrigado, Carla, pela oportunidade. Agradecimento especial aí para o podcast, o videocast Santa Saúde, do Hospital Santa Rita, os nossos amigos lá do Santa Rita, o Dr. Marujo, conhecido nosso de longa data, desde o tempo que a gente militava no transplante hepático, e ele foi um dos grandes do transplante. E tanto eu, como a doutora Margarete, como o Instituto de Medicina Salé, gostaríamos muito de agradecer a oportunidade e contem conosco sempre que julgarem adequada a nossa presença. A gente termina aqui mais um episódio do Santa Saúde, o videocast do Hospital Santa Rita. Muito obrigada e até a próxima.